Eu quero ler algo para você, que está lá no livro de Isaías 25:8. Não se preocupe, só acompanhe, só preste atenção. Isaías, ele diz o seguinte: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus a lágrima de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Querido, essa profecia, do livro de Isaías, ela é confirmada e se repete mais uma vez no livro de Apocalipse. E lá em Apocalipse capítulo 7, verso 13, João, o apóstolo João, ele tem a visão do arrebatamento. O Senhor mostra para ele como seria o arrebatamento. E em um dado momento, um dos 24 anciãos que estava ali ao lado do trono de Deus, o trono de Jesus, ele pergunta para João: você sabe quem é aquela multidão? Quem são aqueles que vêm vindo lá de vestes brancas? E João diz assim: eu não sei quem são aquelas pessoas de vestes brancas. Quem são aquelas pessoas? Então o ancião responde que aqueles homens e mulheres de vestes brancas são aqueles que foram remanescentes, que foram deixados na época da grande tribulação. Mas existe uma promessa, querido, muito forte, e que é repetida novamente na vida desses homens, porque esses homens e mulheres de vestes brancas, porque diz Deus assim a eles, que Deus enxugará toda a lágrima do seu rosto. Ou seja, querido, por repetidas vezes no Evangelho, essa promessa nos é dada. É a promessa de um reino vindouro, de um mundo vindouro, aonde não vai haver mais morte, aonde não vai haver mais dor, aonde não vai haver lembrança daquilo que se passou, não vai haver maldição, e consequentemente, querido, nesse novo mundo, de que fala a palavra de Deus em Apocalipse, nessas promessas para nós, não haverá necessidade de chorar, não haverá necessidade de choro, querido. Mas até que chegue esse dia em que o Senhor irá nos buscar para viver essa nova vida, nós não temos como pregar um evangelho baseado só na alegria, em riso. Assim como eu não acredito num evangelho somente de riso e de alegria, eu também não creio num evangelho que seja somente um evangelho de choro. Mas, queridos, enquanto isso nós precisamos aprender a lidar nas nossas vidas com essas situações difíceis, com os momentos difíceis de dor, de perda, de decepções, como também nós precisamos entender como Deus lida com essas situações do nosso choro, do nosso sofrimento. Eu quero então falar 3 coisas, querido, que vão servir para que nós possamos passar melhor pelas situações difíceis, pelas situações de lágrimas e de choro, para que nós possamos encarar melhor todas as coisas que acontecem na nossa vida de ruim. E eu quero então, finalmente, ministrar essa palavra baseado no Salmo de número 56, verso 8. Eu sei que é difícil para você ler, somente aqueles que têm celular, no celular a sua Bíblia talvez consiga, mas eu vou ler aqui, você pode acompanhar o Salmo 56, verso 8, que diz assim, na versão internacional, nova versão internacional, NVI: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Olha só, não estão elas inscritas nos teus livros? Assim o salmista, querido, ele se expressa diante da dor, diante da luta, diante da dificuldade, e ele expressa isso por ter intimidade com Deus e saber aquilo que ele estava dizendo.
E são três coisas, então, que eu quero falar com você nesta noite, que nós precisamos aprender a lidar e vai ficar mais fácil assim. E essas três coisas, querido, é o odre, o choro, as lágrimas, e por fim o consolo. E a primeira delas, que é o odre. O salmista nos fala, querido, de como Deus lida com as nossas lágrimas, de tal forma que Ele não apenas, segundo diz o salmista, Ele não anota só nos livros, que aqui o Salmo diz que Ele conta os nossos sofrimentos e anota os nossos sofrimentos no livro. Eu creio que muitos de vocês não sabiam disso, mas está aqui declarado na palavra de Deus. Mas além disso, querido, o nosso Deus, Ele diz que Ele guarda as nossas lágrimas em odres. Eu creio que aqui é a interpretação desse texto. Você deve estar pensando assim, mas pastor, quer dizer que então lá no céu existe um monte de garrafinha, cheia de lágrima, rotulada, lágrimas do Clébio. Será que tem bastante, Clébio? Queridos, deixa eu te falar algo. Deixa eu te explicar algo. Algumas palavras para nós, elas são muito diferentes do nosso vocabulário e muitas vezes nós não conseguimos entender a palavra de Deus ou não conseguimos entender na íntegra porque não são mais comuns à nossa cultura. Mas um odre nada mais era do que um cantil. Você sabe o que é um cantil? Não, pastor, não sei o que é cantil. Hoje nós temos cantis muito modernos, né? Você vai lá no Paraguai e tem garrafa para tereré de tudo quanto é jeito. Aquilo antigamente se chamaria cantil. Só que ele era mais pessoal, talvez ele fosse um pouco mais individual, uma porção de água. Quem já serviu o exército sabe, né, que existe lá até hoje os cantis, né, que é uma garrafa onde você vai colocar a água. Mas o cantil, o odre, de que se fala na palavra de Deus, ele era um reservatório, uma pequena garrafa feita de pele, feita de couro de animais. E esse odre, ele era usado, esse cantil, ele era usado para que se colocasse dentro dele o mosto, ou o suco de uva, aquilo que se espremia da uva, amassava-se as uvas, e com o resultado desse massacre das uvas, desse amassamento das uvas, obtinha-se um suco que era chamado de mosto. E esse mosto, então, era colocado dentro do odre. E ele permanecia ali um determinado tempo, parado, quieto. E acontecia algo nesse período em que ele estava ali parado. Ele fermentava e automaticamente, milagrosamente, aquilo que era um mosto, aquilo até que não teria um sabor tão bom quanto nós poderíamos pensar num suco de uva hoje natural aí, não era muito bem parecido com aquilo, mas aquilo se fermentava e se transformava no vinho. Querido, e quando nós vemos o vinho na palavra de Deus, nós vemos que o vinho representa dentro da palavra de Deus a alegria, a celebração. Então, queridos, quando eu olho para esse salmo, onde eu vejo Deus dizendo que Ele recolhe as minhas lágrimas dentro de um odre que Ele tem, eu não entendo literalmente dessa forma, de que existam vidrinhos lá, rotulados e nomeados com as lágrimas de cada um. Mas, através desse salmo em que o Senhor diz isso, eu creio que Deus está transmitindo uma mensagem, que da mesma forma que o passado o tempo, aquelas uvas pelo esmagamento, aquele mosto, eram guardados ali dentro do odre, e se transformaria em algo bom, que era bom, um elemento de festa, um elemento chamado vinho. Da mesma forma, as nossas lágrimas, guardadas nos odres do Senhor, se transformaria ou se transformarão em motivo de festa da mesma maneira. Posso ouvir o amém? Amém. Você entendeu o que eu disse, querido? Amém? Da mesma forma, querido, a interpretação desse salmo,
Da mesma forma que o mosto era colocado ali, e depois de um tempo se transformava em vinho, que era um elemento de festa. O que o Senhor está nos dizendo é que as nossas lágrimas, elas são guardadas no odre do Senhor, no odre do Senhor. E que passado um tempo, essas lágrimas serão transformadas em motivo de celebração. Serão transformadas em alegria. Sabe, querido, Deus, dessa forma miraculosa, milagrosa, espantosa, Ele vai transformar aquilo que é tristeza na sua vida, aquilo que é angústia na sua vida, Ele vai transformar isso em alegria. O Salmo 30, querido, ele diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sabe, querido, Deus não somente tira a tristeza, aquele momento de tristeza, substituindo na sua vida por um momento de alegria, mas pelo poder de Deus, um poder transformador, vai haver uma transformação na nossa tristeza, querido. Aquela tristeza que nós vivíamos, ou que nós vivemos hoje, ela vai ser transformada em alegria. Você crê nisso, amém? Amém. Querido, eu posso dar o exemplo de Esther. Quando nós falamos na transformação de choro em alegria, de tristeza em alegria, no reinado do rei Assuero, na Pérsia, onde estava lá o povo do Senhor, Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, ele se levanta contra todos os judeus, contra todo o povo do Senhor, querendo matá-los, querendo exterminá-los da face da terra. Nesse mesmo tempo, Deus levanta uma mulher chamada Esther, que eu creio que você já conhece a história. Esther e seu primo Mordecai, eles choram diante do Senhor, eles derramam lágrimas diante do Senhor, e aquilo que era para ser um massacre, aquilo que era para ser um dia de luto, ele passa a ser um dia de alegria. O que era tristeza é transformado em alegria. Olha lá o que diz Esther, capítulo 9, 20 a 22. Eu quero repetir as palavras aqui, para que você realmente possa entender o que Deus faz. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinado que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Aleluia! É isso que Deus faz, querido. Ele não simplesmente troca, agora acabou o teu tempo de sofrimento. Não! Ele tem poder para ir muito mais além, para pegar aquilo que era condenação sobre você e transformar em alegria, em motivo de alegria, como aconteceu aqui com Esther, querido. A mensagem que ele nos dá, querido, é que o esmagar das aflições, guardada no odre das lágrimas, se tornariam depois vinho, a bebida da alegria do Senhor, querido. É assim que o Senhor trata com as nossas lágrimas. É assim que o Senhor age com as nossas lágrimas. A partir de hoje, você sabe um pouco mais, querido, a respeito do que o Senhor faz com o seu sofrimento e com a sua lágrima. Agora, querido, entendendo o choro, nós não podemos aceitar o choro como conformismo. Por que você está chorando? Estou chorando porque tudo acabou. Estou chorando porque não deu nada certo. Estou chorando porque eu não sei mais o que vai ser da minha vida. Estou chorando porque eu não tenho mais para onde ir. Querido, o choro não pode ser nas nossas vidas aceitação e resultado de um sofrimento. Nós aprendemos na palavra de Deus, querido, que o choro tem um significado, que para Deus o nosso choro tem um significado. O choro da tristeza, sim, da amargura, da dor, do sofrimento, esse choro, ele tem um significado para o Senhor. E quando você chora para Deus, isso não quer dizer sinal de fraqueza. Você diria que Jesus foi um fraco? Eu não diria que Jesus teria sido um fraco.
Mas o que diz lá em João 11:35? Alguém sabe de cor? Jesus chorou. Uai, mas por que Jesus chorou? Mas olha que interessante, qual foi a situação em que Jesus chora? Jesus havia perdido seu amigo Lázaro, havia morrido, e manda um recado para Jesus, primeiro dizendo: olha, Lázaro está muito mal, vai lá orar por ele, fazer um milagre na vida dele, porque ele vai morrer. Jesus disse: já vou. Passa mais alguns dias, e Jesus, ao invés de ir em direção à cidade onde Lázaro morava, Jesus pega os discípulos e vai para o lado oposto. E chega então a notícia para Jesus, de que Lázaro havia morrido. Agora, interessante, queridos, que Jesus chega ali, vê a comoção, os amigos, os parentes, os irmãos de Lázaro chorando. Mesmo ele sabendo que ele chegaria ali, e que aquela situação teria um fim, que aquela situação não permaneceria. Mas ele, diante daquela situação, como homem, ele se comove e chora. E eu creio que ele chora justamente, querido, por ver uma situação de dor e aquilo que estava por acontecer. Jesus chora porque ele já antevia a glória de Deus tomando conta daquele lugar. Então, querido, quando nós vemos o choro, quando nós entendemos o choro dentro da palavra de Deus, nós começamos e podemos começar a perceber que o choro, ele precede a intervenção de Deus nas nossas vidas. Não é, querido, e não pode ser o choro uma conformação de derrota com a derrota. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para que você realmente aprenda que você pode chorar diante do Senhor, que você deve chorar diante do Senhor, mas o teu choro, eu não sei se existe choro de forma correta, mas eu vou falar sobre isso aqui. Mas se existe um choro de forma correta, querido, esse choro, ele precede a intervenção de Deus na sua vida. Esse choro precede o milagre do que Deus vai fazer na sua vida. Olha, querido, quando nós vemos o exemplo de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, aquela mulher, ela chora amarguradamente, diz lá, 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chorou muito diante do Senhor. Ela chorou tanto, ela estava tão amargurada que o próprio profeta, quando a vê, acha que Ana está embriagada. E o texto continua dizendo: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, para o choro da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, onde que ela estava chorando? Onde que ela estava chorando? E onde que ela estava orando? Mas o texto aqui, para a gente ser um pouco mais preciso, diz assim: perseverando ela em orar perante o Senhor. Ela orava e chorava perante o Senhor. Diante de quem você está chorando, querido? Chore diante da pessoa certa. Vai chorar diante do Senhor, vai chorar nos pés do Senhor. Então diz aqui: Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado ao Senhor até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Querido, olha que coisa tremenda. Aquela mulher vai diante do Senhor, vai no lugar certo, ela coloca a sua dor, ela coloca a sua aflição, ela era ferida por Penina, sua rival, constantemente dizendo: você é seca, você não pode ter filhos, olha eu quantos filhos tenho e dou ao nosso marido, você não pode dar nada a ele, você não tem como deixar uma descendência, e Ana sofria por conta disso. E Ana vai aos pés do Senhor e chora diante do Senhor, lágrimas realmente, queridas, dolorosas diante do Senhor. Talvez Ana pudesse ter colocado diante do Senhor: pai, eu não aguento mais Penina, dá um fim nela, acaba com ela, termina com essa minha tristeza. Se o Senhor matar Penina, acaba o motivo do meu sofrimento. Mas se nós podemos dizer que existe um choro correto, um choro que vai produzir o milagre do Senhor, Ana vai diante do Senhor e diz: Senhor, olha a minha alma amargurada, olha o meu sentimento amargurado, olha a minha vida amargurada, olha o meu sofrimento, Senhor, dá-me um filho. Sabe, querido, como eu disse, o choro precede o milagre de Deus. E olha só, o último versículo aqui. Então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Olha só como saiu Ana dali, aquela mulher que estava chorando, aquela mulher que estava amargurada na sua alma. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Querido, um choro diante do Senhor traz um milagre. E nós sabemos que na história da vida da Ana, logo depois disso, a sua oração foi atendida. E a sua tristeza e as suas lágrimas foram transformadas em vitória, foram transformadas em intervenção de Deus. E o Senhor deu a Ana o filho homem, que foi o profeta Samuel. Sabe, querido, se existe uma maneira certa de chorar, nós aprendemos com Ana. Ela pode chorar de tristeza, de amargura, de angústia, mas são lágrimas que ela derrama diante de Deus, para que Deus possa mudar a situação na sua vida. Sabe, querido, nós não podemos chorar como conformação, como fim, como não se tem mais o que fazer. Porque depois do choro, desse choro, desta forma, na vida de Ana, veio a certeza de que Deus iria intervir. Um outro exemplo, querido, que nós podemos encontrar na palavra de Deus está lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi, ele sai para a guerra. E quando ele volta da guerra, os seus inimigos tinham passado pelo acampamento de Davi e dos homens de Davi. E tinham levado todas as famílias, tinham levado as mulheres e as crianças, inclusive as mulheres de Davi. E a Bíblia diz que eles choraram até não terem mais força. Você já chorou até não ter mais força, querido? Chorou até não ter mais, choraram, mas choraram tanto que não tinha mais força nem para chorar. Mas depois que Davi chorou e pranteou até não ter mais força, Davi se levanta, chama alguns homens e diz assim: olha, traz a minha capa sacerdotal. E Davi não se conforma com aquela situação. E Davi vai ao Senhor. Davi ora ao Senhor. E diz para o Senhor: eu posso ir atrás, Senhor, da minha família. E Deus diz: vai atrás da sua família, Davi. Há tempo de você ir atrás da sua família. E o final dessa história, querido, depois dessas lágrimas, depois desse choro, nos pés do Senhor, o resultado que nós vemos da palavra de Deus, é que todas as famílias ali, de Davi e dos homens de Davi, foram recuperados, ilesos, porque o Senhor entrou com intervenção. Então, queridos, o choro, se é que eu posso dizer o choro no Senhor, ele precede a alegria de muitos milagres. Ele nos prepara para o nosso milagre. E tem uma revelação que eu acho
fantástica sobre isso, que está lá no Salmo 126. E agora eu vou precisar de uma lanterna. Acho que eu tenho uma aqui. Cadê meu celular? Sumiu. Se eu pegar essa daqui. Salmo 126, querido. É um salmo bem curtinho. Quero ler ele com você. Já estamos chegando no final. E diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Querido, deixa eu te falar algo nessa noite. Deixa eu te falar algo a respeito do deserto do Neguebe. Como é o deserto do Neguebe? Porque aqui o verso 4 nos diz que o Senhor restaura a sorte de Israel como as torrentes do Neguebe. O deserto do Neguebe, querido, ele é cercado de uma cadeia de montanha. E o solo do deserto do Neguebe, ele é um solo muito pedregoso. Ele tem dificuldade em absorção da água. E por ser um deserto, querido, raramente chove naquele lugar. Quando chove ali, praticamente já é um milagre. Mas quando chove, ainda hoje é assim, quando as chuvas descem da montanha, ali ao pé do deserto de Neguebe, aquela água, ela não é absorvida pelo solo pedregoso. E em questão de minutos, queridos, aquilo se forma um rio milagrosamente. Eu não estou falando de uma enxurrada, não. Em questão de minutos, tudo aquilo se transforma em um rio, querido. E para você ter uma ideia dessa situação, muitas vezes pessoas despreparadas que estavam ali, quando começou a chover, perderam as suas vidas. Tal a torrente de água que vinha do Neguebe, querido. E assim, o salmista diz, no Salmo 126, talvez você olhando para a sua vida hoje, está um deserto, está árido, está muito seco, não tem solução. Mas Deus, quando olha para a sua vida, querido, Ele diz: eu sei que em pouco tempo, de uma hora para outra, esse deserto se transformará em rios. Vai ser como as correntes do Neguebe. O pranto vai se transformar em alegria. A dor da angústia vai se transformar em comemoração. Amém? Amém. É o que o Senhor pode fazer, querido. É o que o Senhor faz com a sua dor, é o que o Senhor faz com as suas lágrimas, que estão guardadas no odre do Senhor. Agora, querido, eu quero só dizer algo para você. E de repente você pode dizer assim: pastor, então vamos chorar. O negócio é chorar. Vamos fazer uma campanha do choro, todo mundo chorando. Porque quando a gente chora, precede um milagre. Querido, segundo a palavra de Deus, não é toda lágrima que precede a vitória. Não é toda lágrima que dá certo. Por exemplo, com Esaú, não deu certo. E lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 17, ele diz assim: porque bem sabeis que querendo ele é Esaú, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Querido, por favor, eu não estou aqui pregando um evangelho que tem que ser de lágrimas, ou só de choro, e que você vai dar uma choradinha e vai mudar a sua situação. Está difícil, gente, vamos chorar sim. Mas, queridos, vamos chorar
com arrependimento em nosso coração. Vamos chorar buscando direção diante do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que as lágrimas, elas são parte de um aperfeiçoar de Deus em nossas vidas. Quando eu vou para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, em algumas vezes, ele fala sobre sofrimento, sobre passar por sofrimento, sobre derramar lágrimas diante de sofrimento. E ele diz lá em Romanos 8, que nós estamos sujeitos a passar tristeza, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada. E ele ainda diz assim que nós somos entregues todos os dias à morte. Mas ele diz o seguinte, que nós podemos passar por tudo isso, e nós passamos, não é verdade? Nós passamos por tristeza, por tribulação, por angústia. Eu passo por perseguição. Talvez ainda não temos passado perigo de espada, não temos passado nudez, mas essas outras coisas temos passado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, apesar de passarmos por tudo isso, nós somos mais do que vencedores. E às vezes talvez você poderia perguntar, pastor, mas o que é ser mais do que vencedor? Ah, é um vencedor que sobe ali no lugar mais alto, porque ele passou por tudo isso e venceu. Querido, eu quero dizer que é muito mais do que isso. Nós passaremos por tudo isso, por todas essas situações de tristeza, de tribulação, de angústia, mas nós não seremos consumidos por isso. Nós passaremos por tudo isso, e além de não sermos consumidos por isso, nós vamos sair lá do outro lado, mas agora sarados, aperfeiçoados, sem as nossas doenças espirituais, não apenas vencedores, mas vencedores sarados, santos e curados pelo Senhor, por causa das nossas lágrimas diante do Senhor. Por isso, querido, o dia que você estiver triste, o dia que você estiver angustiado, chore aos pés do Senhor. Isso vai lhe servir de aperfeiçoamento na sua vida. O Senhor quer falar com você, o Senhor está falando com você nesses dias de tristeza, de dureza na sua vida. São dias que o Senhor está tratando na sua vida, querido. Louve a Deus por isso. Vá diante do Senhor e chore diante do Senhor, querido. Que essas lágrimas precederão o milagre do Senhor na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, querido, como eu disse, o choro e o sofrimento, ele tem a capacidade de nos levar a esse aperfeiçoamento. Precisamos chorar, sim. Mas nenhum de nós vamos decidir viver em lugar de choro constante. Nenhum de nós vai viver o tempo todo chorando, não é esse evangelho também que nós pregamos. Mas nós precisamos entender o lugar do choro e do sofrimento que Deus permite em nossa vida. Por isso, querido, o dia que você passar por essa situação de dor, de tristeza, de angústia, quando você quiser lamentar, porque nós somos humanos e muitas vezes queremos nos voltar contra Deus, mas nessa hora, lembre-se dessa palavra, que o Senhor às vezes te permite passar por sofrimento para chorar, para ter lágrimas que vão mostrar a glória dele na sua vida, porque Deus vai transformar as tuas lágrimas em alegria. Vá para os pés do Senhor, querido. Deixa Deus recolher as tuas lágrimas dentro do seu ódio. Querido, e vai chegar o momento em que todas essas lágrimas serão transformadas em alegria. E quando esse momento chegar, nós vamos celebrar não apenas a situação que mudou, mas porque Deus também tratou as nossas vidas. E por fim, querido, o consolo. Deus nos permite chorar, Deus nos permite passar por situações difíceis que servem para nos aperfeiçoar. Deus não é um Deus que está distante, alheio à sua dificuldade, alheio à sua situação, alheio ao seu sofrimento. Não, Deus não está dessa forma. A Bíblia diz que, além de anotar o seu sofrimento, conhecer os seus passos, um a um, como diz o salmista. Ele diz que as suas lágrimas também são recolhidas, mas o Senhor também,
Ele providencia o consolo, Ele é o Consolador. Querido, e quando nós aceitamos o consolo para as nossas vidas, e aceitamos as lágrimas do Senhor em nossa vida, que são para o nosso aperfeiçoamento, o final sempre vai ser diferente. Existe uma história lá em 1 Crônicas, capítulo 7, 22, em que Efraim, filho de José, neto de Jacó, ele tinha vários filhos, e dois desses filhos um dia foram mortos. Ele perdeu dois desses filhos no campo, porque veio o inimigo tentando roubar o gado, e na defesa daqueles bois, daquele gado, eles foram mortos pelo inimigo, foram saqueados e foram mortos, e Efraim perdeu dois dos seus filhos. E a Bíblia nos conta que isso desestabilizou Efraim de tal forma que a tristeza veio sobre ele e sobre a casa dele. E que mesmo depois da perda desses dois filhos, eu não sei se talvez ele quis colocar um outro filho no lugar, mas a Bíblia diz que ele gerou mais um filho depois da morte desses dois filhos. E esse filho, querido, ele colocou um nome que significava: as coisas lá em casa não vão bem. Que significado? Isso transmitia a dor da alma que existia em Efraim, queridos. Mas a Bíblia diz também que os filhos e irmãos vieram para consolar Efraim. E se você continuar a ver a história desse homem, ainda que por alguns momentos capengando pela perda dos filhos, se sentindo mal, sentindo que a sua casa estava destroçada, ainda assim ele não recusou a parar e a ficar parado no tempo. Ele não recusou aquele sofrimento como o seu fim. Mas desse filho, querido, houve outros filhos. Desse filho que foi colocado o nome aí, que as coisas não iam bem na sua casa. Esse filho teve outros filhos. E de uma linhagem de filhos que foram mortos em uma briga no pasto, sai um filho chamado Num, e que você talvez conheça esse nome. E Num vem a ser nada mais, nada menos que o pai do homem responsável por colocar todo o povo de Israel dentro da terra prometida, Canaã. Nós estamos falando de Josué, filho de Num. Querido, de uma linhagem de filhos que foram estraçalhados e mortos quando não se havia mais esperança. Porque um homem aceitou a consolação, ser consolado, ser amado e continuar a sua vida, querido. Coisas grandes e tremendas aconteceram. Deixa eu te falar, às vezes você olha para a sua vida, às vezes você olha para a sua situação, às vezes você olha para uma área da sua vida e diz: não tem mais jeito, não tem como, eu até vou desistir, eu até vou largar, eu prefiro até não me envolver, eu até às vezes vou lá na igreja, mas eu não quero saber de me envolver por causa dessa situação. Quantas vezes, querido, eu ouço pessoas dizendo: eu tenho algo dentro de mim que primeiro precisa ser consertado para que depois eu possa ir, mas eu acho que isso nunca vai ter conserto na minha vida. Querido, pessoas desesperançadas. Mas eu quero dizer aqui, querido, muitas vezes do que Deus é capaz de fazer quando você chora aos pés dele. Quantas vezes nós atendemos, querido, nessa jornada ministerial, quantas vezes atendemos casais, famílias, que não tinham mais solução, que tudo estava sem condições de continuar, que não tinha mais vida naquele casamento, mas tiveram a sua dor transformada em alegria, e hoje podem testemunhar: a minha vida foi assim, querido. Em determinado momento, quando meu casamento não tinha mais situação, não tinha mais solução viável, querido. E quantos outros? Eu posso olhar para a minha família, eu posso olhar, por exemplo, para a minha irmã, para a Suzy e o Daniel, que não estão aqui hoje, estão viajando. Mas na sua vida chegou um momento que não tinha mais solução. Foram para o divórcio, foram para o fórum, começaram a vender as coisas, mas Deus entrou com a sua providência. E aquilo que parecia não ter jeito, aquilo que parecia não ter situação a ser consertada, porque lágrimas foram vistas por Deus, porque lágrimas foram colhidas por Deus, hoje estão aí para testemunhar a glória de Deus nas suas vidas, e tantas outras pessoas, queridos, que nós poderíamos passar a noite dizendo. Queridos, nosso consolo, nossa alegria, não é simplesmente aceitar
o sofrimento em nossas vidas, mas é superar as nossas crises e escrever uma nova história e saber que Deus faz parte dela. Quando nós falamos em capacidade de superar, querido, as nossas dores, a sua dor, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou, não sei o que tem no seu futuro, não sei o que tem no seu passado, mas quando nós falamos em capacidade de superar aquilo que te machuca, aquilo que te faz doer, não é somente esperar, querido. Eu não estou dizendo que espere, irmão, o tempo vai passar e as coisas vão se resolver por elas mesmas. Não! Eu quero dizer para você que existe um consolo sobrenatural da parte de Deus para a sua vida. Há um ministério de Jesus, querido, descrito lá em Isaías e que foi cumprido lá em Lucas 4, que diz, Isaías 61:1, mas o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí depois no verso 2 diz, para consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus, querido, quer fazer da minha vida e da sua vida uma vitrine de glória, onde as pessoas possam ver, onde elas possam passar e ver, queridos, o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta transformada, querido, em dias de alegria, em festa e celebração. É transformar o choro em alegria, querido. Eu quero finalizar dizendo que eu poderia pregar aqui, querido, dizendo que a sua vida vai ser só alegria, mas não vai ser. Não adianta, você já tem provado isso. Eu queria estar aqui para dizer que se você se converteu e aceitou Jesus há pouco tempo, eu até gostaria de estar aqui para dizer, não vai ter mais choro na sua vida, mas eu não posso dizer isso. Antes você ainda tinha o inimigo, Satanás, como seu aliado antes de você se converter. Mas agora ele vai te incomodar um pouco mais, porque você passou para o outro lado. Fora isso, querido, fora essa incomodação, depois que você entregou a sua vida a Jesus, há um processo de entrega, de rendição, de abrir mão. Isso às vezes vai ser doloroso na sua vida. Isso às vezes vai vir acompanhado de lágrimas, de choro, de angústia. Mas há uma promessa de alegria sobre as nossas vidas, querido, que não pode nos deixar parar. Talvez muitos aqui hoje estão passando por situações difíceis na sua vida, por particularidades que talvez eu nem imagine, nem possa imaginar. Talvez nesse exato momento a sua vida está passando por um momento de dor. Sabe, querido, essas lágrimas que você chora, as lágrimas que você chora pela sua dor, elas não estão se perdendo. E a forma estranha de Deus guardar essas lágrimas no odre não é um gosto excêntrico ou estranho de Deus, mas é a forma dele dizer assim para você, essas lágrimas, as tuas lágrimas no meu odre, elas vão se transformar em alegria. Eu vou trazer alegria para a sua vida novamente. Você crê nisso, queridos? Glória a Deus. Não importa, querido, qual é o motivo das suas lágrimas. Eu não sei o que pode trazer lágrimas aos seus olhos. Eu quero dizer aqui, de repente você pensa assim, pastor, mas eu sabia que eu não podia fazer e eu fiz, eu enfiei os pés pelas mãos. Querido, ainda assim, se você chorar dessa forma diante do Senhor, aos pés do Senhor, o Senhor vai ouvir e vai coletar as suas lágrimas. Pedro chorou amargamente por causa da escolha errada que ele fez. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui à frente. A escolha foi só de Pedro. Ele não podia pôr a culpa. Ele não podia culpar ninguém, não podia pôr a culpa em ninguém. Mas mesmo assim, aquelas lágrimas derramadas por Pedro foram lágrimas de arrependimento. E Jesus, depois que ressuscita por 3 vezes, ele afirma o seu amor por Pedro. Sabe, querido, ainda que as nossas lágrimas tenham sido ou são
por erro das nossas escolhas. Pedro ainda mais, ele tinha sido advertido por Jesus daquela situação. Mas agora ele chorava com a dor na sua alma. Eu enfiei os pés pelas mãos. Bem que Jesus me avisou. Eu chutei o balde, eu não sei qual é a tua situação, querido. Quantas vezes, da mesma maneira como foi com Pedro, querido, também acontece em nossas vidas. Muitas vezes o nosso choro tem sido resultado das nossas escolhas erradas. Mas a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Mas nessa noite, querido, você precisa dizer ao Senhor que você lamenta as suas escolhas erradas, que você decide sair dessas escolhas erradas que você fez. Eu não sei, querido, qual pode ser os motivos do seu choro, das suas lágrimas. Eu não sei o que você fez, ou eu não sei o que fizeram com você. Queria que você agora curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos, que você pensasse naquilo que te faz chorar. Talvez você foi injustiçado pelo que te fizeram. Mas eu quero dizer para você que você não precisa estar chorando por vingança, mas que o teu choro seja para perdoar. Que o teu choro, querido, seja para se livrar da dor, das feridas que te causaram. Peça força ao Senhor para você poder perdoar. Às vezes aqui hoje tem pais que estão chorando e abrindo seus lábios pelos seus filhos que não estão aqui, por filhos que estão perdidos no mundo, por filhos que você gostaria que estivesse aqui e não estão. Talvez o seu choro nessa noite é assim. Querido, não importa qual é o motivo das suas lágrimas, o que tem te feito chorar, se é a pressão que você enfrenta. Nós precisamos saber que é diante de Deus que nós vamos achar resposta e consolo, queridos. Não importa o motivo do seu choro. Espírito Santo, querido, Ele quer vir sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele quer vir trazendo o consolo. Ele quer vir trazendo, querido, o bálsamo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo quer operar uma obra profunda sobre você, querido. O Espírito Santo, querido, Ele quer transformar o seu lamento em festa. Coloque seu coração diante de Deus. Diz para o Senhor: eu quero aprender a chorar da forma certa. Querido, quando o choro se torna uma expressão de fé, de alguém que está clamando o socorro de Deus. Feche seus olhos, querido. Chore diante do Senhor. Faça como Davi fez, que na sua angústia, que na sua dor, você possa dizer como ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que seja assim, querido, na sua vida. Eu sei que existem momentos que são difíceis demais, querido, que às vezes a carga é pesada demais sobre a sua vida, em que você vai talvez só curtir a dor da sua amargura. Mas eu quero dizer que você pode chegar com essa amargura diante do Senhor e pedir que Ele transforme a sua amargura, o seu lamento, em alegria diante do Senhor. Chore como Ana chorou diante do Senhor. Às vezes pode ser que você vai chorar, querido, só por sentir o amor do Senhor, só por se sentir envolvido pelo Senhor, querido. Essa é a hora de você dizer para o Senhor tudo aquilo que você sente. É a hora de você dizer para o Senhor: Deus, eu estou precisando de Ti na minha vida. Deus, eu estou precisando de uma mudança na minha vida.
Eu estou precisando da tua intervenção na minha vida. Essa é a hora, seja pelos seus filhos, seja pelo seu casamento, seja pela sua vida financeira, seja por pessoas que te injustiçaram, seja por pessoas que te maltrataram. Eu não sei, querido. Mas esta é a hora de você dizer ao Senhor, porque agora você sabe que as suas lágrimas são recolhidas pelo Senhor.